Olá, vamos começar agora mais uma aula de história utilizando o jogo Civilization 6. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois temas, o despotismo esclarecido e o mercantilismo, que estão ligados entre si. Ligados diretamente ao iluminismo. O iluminismo, para quem não lembra, foi um movimento cultural e científico europeu que buscava a valorização da razão e do conhecimento e queria deixar de lado antigas crenças ou o misticismo, ou seja, você querer atribuir ao divino, ao sobrenatural, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que acontece. Se alguma coisa acontece, é culpa de Deus, ou é por a vontade de Deus. Bom, o iluminismo dizia que não é bem assim. Boa parte das coisas que acontecem é por causa da vontade dos homens. Se fosse assim, a gente diria que tudo de ruim que acontece é porque Deus quis. Será? Não. O Deus deu aos homens o livre-arbítrio. Então, para o bem ou para o mal, as escolhas que um homem faz na sua vida são escolhas dele. Esse é o que diziam os iluministas. Bom, o iluminismo, então, ele alterou drasticamente uma forma de governo que predominava na Europa, que eram as monarquias absolutistas. Absolutista porque o rei tinha poder absoluto. E é isso que é o despotismo. O despotismo é um governo onde uma figura, uma entidade, tem poder total, manda completamente naquela sociedade. Então, no reino absolutismo, ele fazia as leis, ele mandava, ou seja, ele governava, tinha um poder administrativo, ele mudava as leis como ele quisesse e ele podia determinar como essas leis seriam ou não seriam executadas. Então, com o iluminismo, quando o iluminismo começou a crescer na Europa, muitas pessoas começaram a contestar esse poder dos reis. Por quê? Uma das principais formas de você justificar o poder dos reis era o chamado direito divino dos reis, ou seja, se o cara é rei, é porque Deus quer que ele seja rei. Se você é contra o rei, você é contra Deus. Os iluministas começaram a pensar, bom, não é assim. Se Deus deu o livre-arbítrio e as pessoas têm o direito de escolher o bem ou o mal, uma pessoa pode ter se transformado em rei por um acaso. Não necessariamente porque Deus quis, e ele pode estar fazendo mal como rei. Então os reis não tinham que mais governar de acordo com suas vontades ou fazer o que eles bem quisessem, porque tudo que eles fizessem estaria relacionado à vontade de Deus. Não. Os reis, segundo o iluminismo, eles teriam que governar com a razão, fossem ou não fossem absolutismos. E uma forma de perpetuar, continuar com o absolutismo era o quê? Estabelecendo uma nova forma de absolutismo que foi chamado de despotismo esclarecido. Então, o despotismo esclarecido nada mais era como uma forma de aceitar o absolutismo, adotando algumas ideias do iluminismo. Então, esse conhecimento ele se espalhou muito pela Europa com o iluminismo e uma das criações do iluminismo ajudou bastante nisso, que é a enciclopédia. A gente até falou sobre enciclopédia. Enciclopédia é uma palavra que vem do grego antigo, enkyklios paideia, que quer dizer conhecimento geral, conhecimento adquirido, todo o conhecimento, conhecimento circular. Existem várias formas de a gente tentar traduzir esse termo de origem grega, mas basicamente é conhecimento geral que se tem da humanidade. Então essas ideias começaram a se espalhar muito e os reis começaram a ver que não dava mais para continuar naquela história de eu sou rei porque Deus quer e me obedece e acabou. O iluminismo ele se espalhou o despotismo esclarecido, assim como o iluminismo, se espalhou por toda a Europa. Por exemplo, em Portugal, um dos principais expoentes, um dos principais representantes desse despotismo esclarecido não foi o rei exatamente, foi o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era um ministro do rei Dom José I de Portugal. E ele fez várias ações importantes, como por exemplo, ele criou a mesa censória, que era um órgão do Estado, do governo português, que tinha o objetivo de fiscalizar todas as obras que acontecessem no reino, todas as ações do reino e dos representantes do reino seriam fiscalizadas por essa mesa censória. Esse trabalho antes ele era feito pela igreja, pelo Tribunal do Santo Ofício, que também era altamente ligado à Inquisição, que era um órgão da igreja de caçar os hereges. O Marquês de Pombal fez outras coisas, por exemplo, aqui no Brasil, ele determinou a expulsão dos jesuítas do Brasil.
porque eles diziam que os jesuítas estavam desvirtuando a colonização do Brasil, tirando o objetivo principal da colonização, que era fazer com que a colônia desse lucros para Portugal. Então ele expulsou os jesuítas principalmente para possibilitar a utilização da mão de obra indígena. Mas foi só aqui? Não. Por toda a Europa o despotismo esclarecido, assim como o iluminismo, se espalhou. Por exemplo, na Prússia, na região da atual Alemanha, o principal déspota esclarecido foi Frederico II. Na Rússia, Catarina II. Na Suécia, Gustavo III. Na Áustria, Maria Teresa e José II. Nos estados italianos, a gente tem que lembrar que nesse período a Itália não era um reino grande, ela era formada por várias pequenas cidades, governada por grupos de mercadores. Os principais déspotas esclarecidos foram o arquiduque Leopoldo de Habsburgo, que virou o Grão-Duque da Toscana, e mais tarde virou o imperador Leopoldo II. No reino de Nápoles foi o ministro Tanucci. Já na Espanha, o principal déspota esclarecido foi Carlos III, mas houveram outros também, como Filipe V e Filipe VI. Bom, esse despotismo esclarecido, ele buscava, como a gente falou aqui no caso do Marquês de Pombal, melhorar a relação com as colônias. E aí entra em mais um tema da nossa aula de hoje, que é o mercantilismo. E olha aqui, a gente tem alguma coisa no jogo falando sobre mercantilismo. Vamos ver o que é o mercantilismo, segundo esse jogo aqui. Contexto histórico. No século XVII, os espanhóis, os britânicos, os portugueses, os franceses, os russos e diversas outras potências europeias tinham impérios a administrar, ou seja, eles tinham sua metrópole, né, sua sede do seu império na Europa, e tinham várias outras colônias pelo mundo inteiro. E administrar esses impérios era caro. O meio de se manter a economia interna saudável era estabelecer um sistema chamado de mercantilismo. Na prática, as colônias eram a vaca gorda da metrópole, ou seja, eram de onde as metrópoles, os reinos europeus, extraíam o dinheiro para se manter. O mercantilismo foi, por razões óbvias, extremamente popular entre monarcas absolutistas e seus súditos, pelo menos aqueles que moravam na metrópole, e tornou-se a prática econômica dominante dos séculos XVI ao XVIII. Em termos simples, a coroa definia quais produtos a colônia podia produzir, quais navios podia usar e com quem podia comercializar, e depois tributava tudo, ou seja, cobrava impostos. Vamos entender isso aqui. Bom, o mercantilismo ele se baseia em três pilares, ou seja, são três as principais características do mercantilismo. A balança comercial favorável. O que é isso? É você vender mais do que você compra, suas exportações serem sempre maiores que as importações. Assim você vai acumular riqueza, você vai acumular ouro e prata. Então a gente chama isso de balança comercial. É um país vender mais do que compra, ou seja, ganhar mais do que gasta. O protecionismo econômico, o que é isso? É você sempre proteger os mercados internos, os comerciantes e os produtores da sua própria nação. Então você aumenta os impostos sobre os produtos que vêm de fora e abaixa os impostos sobre os produtos que vêm de dentro. Assim você faz com que as pessoas consumam mais dos seus próprios produtos. Além disso, você tenta sempre barrar produtos estrangeiros, ficar só nos produtos nacionais. O Pacto Colonial. Pacto Colonial é um acordo, que não chega a ser um acordo, né? Porque a metrópole mandava e as colônias obedeciam, em que a colônia, os navios que chegavam na colônia só poderiam vir de portos da metrópole. A colônia só poderia comprar produtos que vinham da metrópole, mesmo que fosse um produto de outra nação. Por exemplo, aqui os produtos industrializados que chegavam no Brasil, eles vinham de Portugal, mas eles não eram produzidos em Portugal. Eles eram produzidos na Inglaterra, que comercializava com Portugal, e Portugal, como tinha esse pacto colonial, os comerciantes brasileiros não poderiam comprar diretamente da Inglaterra, tinham comprado dos atravessadores portugueses. Assim como os produtos que saíam da colônia não poderiam ir direto para outros países europeus, eles tinham que passar pela metrópole, no caso aqui do Brasil para Portugal, e Portugal que revendia. Assim você faz o quê? Com que a metrópole fique com a maior parte dos lucros. É o enriquecimento máximo da metrópole. Isso que é o
mercantilismo. Então é uma forma do Estado ter controle total da economia. Não deixar nada de fora. Toda a economia é controlada pelo Estado. A aula de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.